Partiu! Bora mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre AWS, como que eu configurei o meu servidor e o banco de dados com a ajuda da inteligência artificial, com o Gemini e com o Antigrave, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, inicialmente, sobre alguns conceitos, né? Eu vou mostrar para vocês o que que eu aprendi, né? Da última conversa que eu tive com o Rodolfo, que é o meu amigo programador, que entende do assunto. E eu vou passar um pouco para você do que eu aprendi, tá show? Então, a AWS hoje, se você vai falar de infraestrutura, de servidor na rede, sobre nuvem, ela é a maior hoje que a gente tem no mundo. E ela é o esqueleto de todo o sistema profissional que a gente vai criar da nossa aplicação. Então, a Amazon é uma plataforma de computação em nuvem que oferece mais de 200 serviços completos em data centers globalmente. Então eles têm assim vários data centers espalhados pelo mundo, onde você pode contratar um servidor ou um serviço da Amazon. Então, só para poder fazer uma analogia, para poder explicar melhor, a Amazon é como se fosse uma cidade industrial gigantesca. Em vez de você construir a sua própria fábrica, né, com servidores físicos, com material, com estrutura, você aluga o galpão, aluga a energia, a segurança, tudo que você já precisa ali, que já está pronto ali, e você só paga pelo que você usar. Então, nesse projeto, a gente escolheu a região do servidor que a gente quer, que é na América do Sul, São Paulo, para garantir que o sistema da clínica fosse mais rápido para usuários aqui do Brasil mesmo, beleza? Então, aqui, ó, só para poder mostrar para vocês, aqui dentro do site da AWS, ele explica para você, através desse link aqui em cima, tudo que é AWS, sobre funcionalidade, sobre segurança, sobre os servidores que eu conversei com vocês agora há pouco. Aqui na América do Sul, a gente tem esse aqui de São Paulo, que foi lançado em 2011. Você pode rodar aqui depois para ver os servidores que tem espalhado pelo mundo também. Tem toda a parte de apoio tecnológico, sobre preços, produtos, tudo que a AWS tem, toda a estrutura dela está explicada aqui no site, beleza? E aí, um outro conceito além da AWS, que é a computação na nuvem, né, que são os servidores, a gente tem um outro conceito, que é o conceito do serviço de EC2 dentro da AWS. O que é o EC2? É o Elastic Compute Cloud. Ele fornece uma computação escalável. O que é isso? É uma máquina virtual onde você instala o seu sistema operacional para poder rodar a sua aplicação. Então, só para a gente poder fazer uma analogia, para poder explicar melhor, o EC2 é um computador alugado dentro da nossa cidade industrial. Ele é um motor que processa todo o nosso código Python e faz o sistema da clínica funcionar. Então, o que a gente fez? A gente criou uma instância, né? A gente criou uma máquina virtual, um EC2, em São Paulo, e a gente configurou a chave de acesso e abriu as portas necessárias para a comunicação, que foi a 80 e a 22. Então, também aqui tem um site onde explica tudo do EC2, a capacidade computacional segura, ele tem várias observações aqui, casos de uso, por que escolher, como que funciona o produto. Ele tem uma opção de nível gratuito, toda a AWS tem uma opção de nível gratuito. Tudo que eu fiz no projeto da Clínica Cuidar foram opções de nível gratuito, tanto o servidor quanto o banco de dados. A gente escolheu opções gratuitas para não precisar pagar inicialmente nos 6 primeiros meses, mas podendo estender ali para um ano. E o EC2 não ficou de fora. A gente escolheu a opção T3.micro, que é uma opção de servidor gratuito, e a gente fez através dele. Se você quiser saber mais informações do EC2, é aqui. E aí eu vou mostrar para vocês dentro do nosso servidor. Essa aqui é a minha conta dentro do AWS, e os serviços que tem aqui, entre um deles é o EC2. E aí a gente fez a configuração da nossa instância, né? Que ela tá aqui, ó, instâncias, e o nosso servidor tá aqui, o ID, tudo certinho. E o nosso IP, ou seja, todas as configurações que a gente tem aí da nossa instância, a gente criou o nosso servidor aqui, tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia do que é um EC2, dentro aqui do AWS, você vai em Search aqui e você vai digitar EC2, que ele vai aparecer o serviço aqui, e aí você vai seguindo. Toda a configuração que a gente realizou aqui dentro do AWS, ela foi orientada pelo Gemini e pelo Antigrave. Então, assim,
o Gemini, a inteligência artificial em si, ele é um grande professor, né? Então, ela que tem me ajudado bastante a fazer as configurações e a evoluir nessa parte aí também. Beleza? Terceiro ponto que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o S3. A gente falou sobre a hospedagem da aplicação, do código, mas existe também uma parte, o armazenamento das informações. A definição técnica do S3 é que ele é um armazenamento de objetos. Ele armazena dados, fotos e PDFs, por exemplo, como objetos em buckets, ou seja, em baldes, né? E cada objeto tem ali o seu identificador único. Esse não é o banco de dados em si. Esse é o conceito de armazenar arquivos maiores. Só para você ter uma ideia da analogia, imagina que o S3 ele é um guarda-volumes inteligente. No HD, você tem pasta dentro de pasta. O S3 você joga o arquivo dentro do balde, ele recebe uma etiqueta e você pode buscar ele dentro desse balde, seja um ou 1 milhão de arquivos. Então o que a gente fez? A gente criou o bucket, né? A gente criou ali o balde do nosso arquivo da Clínica Cuidar e a gente configurou dentro da IAM Role, que é uma aplicação aqui dentro do AWS, tipo um crachá que a gente linkou o nosso servidor junto com o S3 sem precisar ficar digitando senha. Então a gente fez essa adaptação. Então aqui você pode ver ó, que o bucket da Clínica Cuidar está criado certinho. Então você teve o S2, que é para onde fica o código, o S3, para onde ficam os arquivos maiores, e a gente tem também um quarto ponto, que é o cérebro dos dados, que é o RDS, que é o nosso banco de dados relacionais da PostgreSQL. E aí, esse banco, ele nada mais é do que um serviço gerenciado, que ele cuida de backup, atualização, segurança, ou seja, o RDS, que é essa opção aqui, ó, Aurora RDS, ele nada mais é do que um bibliotecário particular para a clínica cuidar. Ele guarda os fatos organizados em tabelas. Nome do paciente, CPF, data de consulta. E se você pergunta quem que é o paciente tal, ele te dá o retorno disso em milissegundos. Então, se a gente for aqui dentro, a gente vai encontrar o nosso banco de dados que a gente fez para a clínica cuidar, DB Clínica Cuidar. E aí, o que a gente fez? A gente subiu a instância do PostgreSQL e configurou o firewall, ou seja, a gente configurou toda a parte de segurança do projeto. A gente só aceita o servidor rodando script SQL dentro dele, entendeu? E aí, qual foi a ajuda da inteligência artificial, além de ajudar tudo isso? Além de me ajudar a criar tudo isso? Foi também a questão do código SQL para a criação da tabela. A gente fez todo o nosso banco de dados localmente para poder criar o sistema. O que eu pedi para o Antigravity fazer? Me passar todas as informações das tabelas para que eu jogasse aqui dentro e ele criasse essas tabelas. Para quando a gente subir o nosso código, ele já conseguir enxergar cada etapa ali. Beleza? Aí a gente vai falar agora sobre dois pontos antes de fechar. Primeiro, o diferencial. Stateless e segurança. O que a gente fez? A gente separou o código das fotos dos dados. Tem muita gente que, quando eu estava pesquisando, estudando um pouco sobre isso, que bota tudo dentro do mesmo serviço AWS. Por exemplo, eu posso pegar um EC2 e configurar meu banco de dados dentro dele. Eu posso configurar um EC2 e colocar a parte do S3 junto, entendeu? Só que a gente preferiu profissionalizar e separar, porque caso aconteça alguma coisa, e algum detalhe pare de funcionar, a gente vai saber. Se o código parar, a gente sabe que é o S2. Se eu conseguir mesmo assim acessar o S3, não é problema no armazenamento, é problema só no S2. Então, é como se fosse um videogame moderno. Se o console quebrar, você compra outro, faz login e vai estar tudo separado. Por exemplo, a gente teve um problema no S2, estragou. Eu não vou perder os meus arquivos de armazenamento, estão dentro do S3. É um outro serviço. E isso ajuda também para a segurança, né? Ou seja, o banco de dados ele é privado, só o servidor que tem a chave dele. Então o RDS também, que é o nosso local de o nosso bibliotecário ali, ele é o cofre do banco. Então ele não fica na calçada, ele fica dentro de uma agência e só o gerente autorizado, que é o S2, tem a combinação desse cofre. Então o que a gente fez? Além da gente separar para poder profissionalizar o nosso sistema, a gente ainda colocou eles conversando somente entre si, que é uma grande, que nós fechamos aí uma grande brecha de segurança, beleza?
A gente já conversou sobre o banco de dados, né? Aqui também, nesse site da AWS, explica um pouco também desses bancos de dados, as opções. A gente usou esse RDS, né? E aqui tem vários estilos, vários tipos. E você pode também acessar para poder visualizar melhor, beleza? E aí o grande final para a gente conversar um pouquinho é sobre a configuração que a gente fez para poder testar. Porque o próximo passo é colocar o nosso sistema no ar. A gente vai subir o código e fazer ele funcionar. Mas a gente precisava ver se estava funcionando. Então a gente instalou dentro do nosso servidor. Eu vou até abrir o nosso servidor aqui, ó. Ele já está rodando aqui. E a gente instalou dentro do nosso servidor um Flask, né? Que seria e o Gunicorn, que seria o garçom que recebe os pedidos, o Flask, e o Gunicorn seria o gerente que garante que o sistema não cai. E aí a gente fez toda uma configuração e essa configuração a gente conseguiu rodar no nosso servidor um texto só mostrando que ele está funcionando. Sistema clínica cuidar, conexão da RDS S3 validada. Ou seja, a gente mostrou que o nosso servidor está funcionando, ele já está rodando e agora no próximo vídeo a gente vai subir o código e colocar o sistema para funcionar dentro do nosso servidor. Tudo isso que eu fiz aqui dentro da AWS, eu utilizei todos os pacotes gratuitos. A gente recebe alguns bônus, né, inicialmente, quando você faz a contratação, que esses bônus você pode ir gastando no decorrer do tempo. E, ao mesmo tempo, eu cadastrei alguns avisos aqui em Billings, que são avisos de cobrança. Para quê? Eu vi várias pessoas comentando, né, e reclamando na internet sobre cobranças indevidas. Então eu cadastrei aqui alguns avisos e comunicações para que quando passe aqui de $1 a fatura, eu seja comunicado. Para eu não tomar sustos, né? E nem ser surpreendido. Tá show? Então só para a gente fechar um pouquinho, eu vou fazer um passo a passo com vocês de tudo que a gente viu aqui dentro do servidor da AWS. Primeiro lugar que a gente viu que foi importante para a gente foi o provisionamento, ou seja, a infraestrutura está toda dentro do servidor de São Paulo, está tudo dentro do Brasil. A identidade no IAM foi o segundo ponto, foi uma integração entre serviços, foi tipo chama de roles, né? São funções. A gente cadastrou aqui dentro do IAM funções para poder acessar entre os servidores e as senhas não serem expostas. A gente criou aqui dentro em funções, a gente criou a role da clínica cuidar. E a gente configurou ela toda aqui dentro. Terceiro ponto, persistência, o S3 para arquivos RDS para dados estruturados, ou seja, a gente separou a parte de arquivos grandes, imagens e PDFs para o S3 e a parte do RDS só as informações dos usuários. A gente preparou o ambiente Python, a gente instalou ali a máquina virtual, que é o Venv, dentro do nosso servidor, e também os drives de banco de dados. E em quinto, o deploy, que é a aplicação Flask ativa e pronta para receber o sistema. E aí nossa próxima etapa, né, o nosso próximo vídeo, ele está relacionado toda a questão de realmente subir a nossa aplicação e fazê-la funcionar dentro do servidor da AWS. Beleza? No mais é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Siga aí o nosso canal, curta esse vídeo, que essa jornada aí tem muito mais a crescer e evoluir. Valeu, obrigado, tamo junto, fui!